Olá pessoal do canal Matemática Fácil. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre progressão geométrica. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e bora para a aula? Primeiro vamos com um problema aqui que é uma suposição, beleza? Eu tenho aqui numa lagoa uma população de vitórias régias. Na primeira semana temos uma vitória régia. E essa população ela vai dobrando durante as semanas. Então, se na primeira semana temos uma, na segunda temos duas, na terceira vamos ter 4 e assim sucessivamente. Vai dobrando cada uma aqui. Na 29ª semana, temos que as vitórias régias cobriram metade da lagoa. Em que semana essas vitórias régias vão ocupar a lagoa inteira? Vamos dar uma olhada? Então, primeiramente, na 29ª, temos metade da lagoa ocupada. Se na próxima semana vai dobrar, dobrar é multiplicar por 2. Então, 1/2 vezes 2, vamos encontrar 1. 1 inteiro, ou seja, a lagoa inteira. Então, ou seja, na próxima semana já vai ocupar a lagoa toda, ou seja, na 30ª semana a lagoa inteira vai estar ocupada. Porque se você tem metade e dobrou, então agora você consegue ter o inteiro. Então na 30ª semana vamos ter a lagoa inteira ocupada por vitórias régias. Agora vamos escrever uma sequência numérica com a quantidade de vitórias régias por semana? Então, na primeira semana temos uma, depois na outra 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente, não é? Vamos pensar aqui, o que está acontecendo com essa sequência numérica? Do primeiro para o segundo, multiplicou por 2, do segundo para o terceiro também multiplicou por 2, do terceiro por quarto por 2, e vai acontecendo assim, ó, multiplicando por 2. Então, o padrão dessa sequência é multiplicar o termo anterior por 2. Esse é um padrão. Mas esse padrão ganha um outro nome e transforma essa sequência numérica em uma progressão geométrica de razão 2. Tá vendo? Então, esse padrão, galera, é a razão. Tranquilo? Está multiplicando de 2 em 2. E como é que eu posso achar esse padrão, essa razão? No exemplo dessa sequência, eu posso pegar 8 e dividir por 4, dá 2. Tá vendo? Eu peguei um termo e dividi pelo anterior. Poderia ter feito 16 dividido por 8, também dá 2. 4 dividido por 2, também dá 2. Então, ou seja, para a gente encontrar a razão de uma PG, basta pegarmos um termo e dividir pelo anterior. Então, ó, se liga nessa dica aí, é muito importante. Vamos ver aqui uma definição? A progressão geométrica PG é uma sequência de números não nulos em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por uma constante chamada razão da progressão. Então, ou seja, você tem um termo, multiplica pela razão, vai achar o próximo termo. Multiplica pela razão de novo, acha o próximo termo. Então, temos uma sequência aqui, genérica, A1, A2, A3, até a n-1 e a n. Para encontrarmos a razão, podemos pegar a n e dividir por a n-1, ou seja, é um termo dividido pelo anterior. Olha alguns exemplos. 4, 12, 36, 108, 324. Essa aqui é uma PG em que a razão dela é 12 sobre 4, que dá 3. Poderia ter pego 108 dividido por 36, também vai dar 3. Então, é só pegar um termo e dividir pelo anterior. Olha essa aqui, 256, 64, 16, 4. A razão dessa PG é 4 dividido por 16, que dá 1/4. Né? Se você pegar 256 vezes 1/4, dá 64, vezes 1/4 dá 16, vezes 1/4 dá 4. Tá vendo? Essa outra sequência, ó, 5 menos 10, 20 menos 40, é uma PG de razão menos 2. Pega o menos 40 e divido por 20, dá menos 2. Da mesma maneira, eu poderia pegar 20 dividido por menos 10, também vai dar menos 2. Vamos contextualizar um pouquinho.
A gente está vivendo hoje numa época de pandemia, né, que o coronavírus está espalhando pelo nosso planeta. Mas isso acontece com qualquer vírus. O coronavírus está espalhando muito, mas um vírus, você tem primeiro uma pessoa infectada. Vamos supor que essa pessoa ela tem o poder de passar para outras 3, tá vendo? E cada uma dessas 3 infectadas passa para outras 3. Então olha só, primeiramente a gente tinha uma pessoa infectada, depois mais 3, depois mais 9. E cada uma dessas 9 também tem o poder de passar para outras 3. Então agora temos mais 27 pessoas infectadas. Imagina, cada uma dessas 27 tem o poder de passar para outras 3. Então 27 vezes 3 dá 81, mais 81 pessoas infectadas. Então o que acontece? A transmissão de um vírus, ele segue uma progressão geométrica. Nesse caso, nesse exemplo, de razão 3, porque sempre vai multiplicando por 3. Então, quando médicos, especialistas pedem para a gente evitar ter contato com pessoas, lugar fechado, usar máscara, é para a gente não passar o vírus para outra pessoa e o vírus não se espalhar. Em países orientais como Japão, Coreia, quando eles ficam gripados, eles já saem de máscara, evita contato social exatamente para proteger o amigo, proteger o próximo. Então esses cuidados, galera, é uma atenção para a gente cuidar do próximo, para não transmitir nenhuma doença para eles. Vamos ver uma classificação de PG? Temos a PG crescente. Quando o primeiro termo A1 é maior que 0, ou seja, positivo, a razão tem que ser maior que 1. Então, exemplo anterior, 4, 12, 36, 108, 324. Tá vendo? O primeiro termo dessa PG aqui, a gente vai poder conferir aqui, ele é 4. Tá vendo? E a razão aqui, a gente vai pegar 12 dividido por 4, dá 3. Então, a razão é 3, a razão maior do que 1. Agora, se o primeiro termo, A1, é menor do que 0, ou seja, negativo, para a PG ser crescente, a razão tem que estar entre 0 e 1. Olha um exemplo. Menos 40, menos 20, menos 10, menos 5, menos 5 meios. A gente tem aqui que o primeiro termo ele é menos 40, negativo. Mas a razão é 1 meio. Tá vendo que é só metade? Aí a gente consegue ver que os termos da PG vão decrescendo, vão crescendo. Tá vendo? Agora, ela pode ser constante também. Quando que a PG é constante? Quando a razão é igual a 1. Olha o exemplo. 7, 7, 7, 7, 7. Ou seja, o primeiro termo é 7. Vezes 1, 7. Vezes 1, 7. Vezes 1, 7. Ou seja, os termos da PG se mantêm constante. Então, quando a razão é 1, a gente classifica essa PG como constante. Agora, se ela for decrescente, temos que o primeiro termo é maior que 0 e a razão está entre 0 e 1. Então, olha o exemplo. 60 é o primeiro termo dessa PG aqui. E o próximo termo é 40. A gente já dá para ver que a PG é decrescente. 80 terços, 160 nonos, 320 27 avos. Essa razão, se você pegar 40 e dividir por 60, você vai encontrar 2 terços. Então, é uma razão entre 0 e 1, para se manter decrescente. Agora, se o primeiro termo é negativo, aí a razão tem que ser maior do que 1. Olha o exemplo. Menos 13 é o primeiro termo dessa PG. Para ela ser decrescente, a razão tem que ser maior que 1. Olha aqui. Menos 52 dividido por menos 13, menos com menos é mais, já é positivo. 52 dividido por 13 é 4. Então, a razão, tá vendo? Maior do que 1. Aí você pode ver que os termos dessa PG estão decrescendo. Agora, uma PG também pode ser chamada de oscilante. O que é ser oscilante? É quando a razão ela é menor do que 0. Olha o exemplo. 8 menos 16, 32, menos 64. Podemos ver aqui que a razão é menos 2. 8 vezes menos 2 é menos 16. Vezes menos 2 é 32. Vezes menos 2, menos 64.
Essa classificação oscilante também pode ser chamada de alternada, porque está alternando os sinais de cada termo. Como está oscilando os sinais de cada termo, ora positivo, ora negativo. Tranquilo, pessoal, nessa classificação? Vamos praticar um pouquinho? Dados os números 1, 3 e 4 nessa ordem, determine o número que se deve adicionar a cada um deles para que se tenha uma progressão geométrica. Então, ou seja, eu vou somar um mesmo número ao 1, ao 3, ao 4, e aí, tendo esses resultados, a gente vai chegar numa progressão geométrica. Então, vou colocar esses números aqui numa sequência, ó, 1, 3 e 4. Eu sei qual é o número que eu vou somar? Não. É o que o enunciado está pedindo. Então, eu vou chamar ele de x. Vou somar x cada um desses termos. Então, ó, 1 mais x, 3 mais x, 4 mais x. Então, 1 mais x é o primeiro termo, 3 mais x é o segundo, 4 mais x é o terceiro termo. Eu não tenho aqui, pessoal, qual é a razão. Mas para eu poder achar a razão, eu não divido um termo pelo anterior. Então, eu posso dividir o terceiro termo pelo segundo, acho a razão. Posso pegar o segundo, dividir pelo primeiro, também é a razão. Então, ou seja, a razão pode ser 4 mais x dividido por 3 mais x, ou 3 mais x dividido por 1 mais x. Então, pessoal, como a razão pode ser qualquer uma dessas duas frações aí, né? A gente acaba chegando numa proporção, tá vendo? Que é essa equação aqui. E como é que a gente resolve essa equação? Multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, vamos chegar a 3 mais x ao quadrado, que é igual a 4 mais x vezes 1 mais x. No primeiro termo, vamos resolver o produto notável, né? E no segundo termo, fazendo distributiva. Vamos achar 9 mais 6x mais x ao quadrado. E do outro lado, 4 mais 4x mais x ao quadrado. Temos x ao quadrado em ambos os lados, então podemos cancelar um e outro. Juntando o 4x com mais o x ali, vamos ter 9 mais 6x igual a 4 mais 5x. Jogando o 5x para o lado esquerdo, vai negativo. E jogando 9 para o lado direito, também vai negativo. Vamos ter 6x menos 5x igual a 4 menos 9. Isso implica que x é igual a menos 5, então achamos o número que estávamos querendo. Se a gente substituir lá na sequência, olha só, se a gente substituir o menos 5 em cada um dos termos, ó, 1 menos 5 vai dar aqui, pessoal, menos 4. 3 menos 5 vai dar menos 2. E 4 menos 5 vai dar aqui menos 1. Tá vendo? Então, temos aqui uma progressão geométrica, tá vendo? De razão 1/2. Tá vendo? Fácil, uma progressão aí crescente. Então, vamos para o próximo exercício. A sequência de figuras a seguir representa os 5 primeiros passos da construção do conjunto de Sierpinski. Os vértices dos triângulos brancos construídos são os pontos médios dos lados dos triângulos escuros da figura anterior. Então, vamos entender aqui primeiro. Esse conjunto aí de figuras é o chamado conjunto de Sierpinski, que também a gente pode ver isso como fractais, pessoal. E cada um dos triângulos brancos são formados pelos pontos médios do triângulo anterior. Então, se você for ver aqui nessa segunda figura aqui, nesse triângulo branco, os vértices são os pontos médios de cada um dos lados. Tá vendo? A gente pode ver nessa sequência aqui. Tranquilo? Tá vendo esse ponto aqui, o ponto médio desse lado aqui. E aí a gente acaba dividindo em 4 triângulos. Denominamos A1, A2, A3, A4 e A5, respectivamente, as áreas das regiões escuras da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta figuras da sequência. Então, ou seja, a A1 é a área desse triângulo inteiro, A2 é a área desses triângulos escuros, A3 também dos escuros aqui, A4 dos escuros, A5 também dos escuros. Podemos afirmar que A1, A2, A3, A4 e A5 estão, nessa ordem, em progressão geométrica de razão. Letra A, 3/4, letra B, 1/2, letra C, 1/3, letra D, 1/4.
Vamos dar uma olhada nisso aqui então? Vamos pegar a figura aqui de novo. A gente pode perceber que a figura 2, galera, foi dividida em 4 triângulos. Tá vendo? Menores. Então, ou seja, dividiu a figura 1 em 4 partes. Ou seja, a área 1 foi dividida em 4 partes, mas só foi colorida 3. Então, ou seja, cada triângulo desse aqui é 1/4 do triângulo anterior. Mas como foi colorido 3, quer dizer que essa área aqui é 3/4 da área anterior. Então, ou seja, A2 é igual a 3/4 de A1. Vamos agora pensar na figura 3. Vou completar a figura 3, galera. Coloquei um triângulo aqui no meio. Para que isso? Por que eu fiz isso? Olha só, agora é como se eu tivesse pego o triângulo inicial da figura 1 e tivesse dividido em triângulos pequenininhos. Quantos triângulos pequenininhos a gente tem aqui? Se você contar, vamos ter 16 triângulos pequenininhos. Então, cada triângulo desse é 1/6 do triângulo original. Só que quantos foram coloridos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos 9 aí que foram coloridos dos 16. Então, ou seja, esse triângulo aí da figura 3, essa figura 3, a área dele é 9/16 do triângulo anterior. Então, ou seja, A3 é 9/16 de A1. Tá vendo? É a área 9/16 da área inicial. Então, pessoal, a gente já tem uma sequência numérica com 1, 3/4, 9, 16. Como já tem 3 termos, a gente pode esquecer um pouquinho desses dois aqui, não vai precisar fazer deles não. Para a gente encontrar a razão, eu posso pegar 9/16 dividir por 3/4, que é um termo dividido pelo anterior. Então, é uma divisão de fração, a gente repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, então a razão é 3/4. Poderíamos ter feito também, pessoal, o 3/4 do segundo triângulo, né, a área do segundo triângulo, dividido por 1, que é a área do primeiro. 3/4 dividido por 1 também é 3/4, é até mais fácil. Então, essa questão, a opção correta é a opção A. Beleza, galera? Tranquilo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um forte abraço para vocês.